Bom, Casa Grupo foi uma empresa criada há 3 anos e isso é uma história bastante interessante porque a gente criou a empresa de um apêndice de uma outra empresa nossa que estava fazendo bastante sucesso aqui nos Estados Unidos, que era brasilemcasa.com, que é um e-commerce dedicado à venda de produtos brasileiros para os brasileiros que moram aqui na América. E num dado momento eu precisava aumentar minha capilaridade em relação aos produtos que a gente vendia no e-commerce e eu fui procurar no mercado qual era o melhor caminho. E o melhor caminho que surgiu para mim naquele momento foi trabalhar o conceito de vending machine. E o mais interessante é que eu bolei uma vending machine inicialmente focada para vender produtos brasileiros em diversos locais. Agora, antes de falar dessa questão de nosso crescimento nessa área de vending machine, é bastante interessante falar do mercado. Foi muito boa a tua pergunta sobre o mercado, porque as pessoas talvez não tenham noção do que significa um mercado de vending machine. O mercado de vending machine, na última avaliação feita, nos Estados Unidos é um mercado de 45 bilhões de dólares. Eu gosto de repetir isso porque as pessoas às vezes não entendem direito. Estou falando de 45 bi, não de 45 milhões. É um mercado que abusa e usa de tecnologia. Hoje as vending machines elas são totalmente automatizadas. Você consegue extrair dados real time, seus dados vão para um sistema na nuvem, ou você consegue saber exatamente o que tem que repor em cada máquina, em cada fileira. Então é um mercado que usa muita tecnologia e usa baixa mão de obra. Falando de mão de obra aqui nos Estados Unidos, mão de obra nos Estados Unidos é cara. Então quando você associa alta tecnologia, baixa mão de obra com um mercado que cresce exponencialmente a cada ano, hoje existe uma relação nos Estados Unidos de 9 habitantes para uma máquina de vending machine. E o interessante é que em países como o Japão e a Alemanha, esse número é bem melhor. Você vê, no caso do Japão, existe uma relação de 2 habitantes para uma máquina. É um mercado realmente que cresce exponencialmente e é um mercado que tem uma outra vantagem porque trabalha no conceito de conveniência. Quando eu falo em trabalhar no conceito de conveniência, significa que a gente tem um markup muito maior do que o tradicional do varejo. Esse é o conceito de conveniência, é você poder estar na hora certa, com o produto certo e que aquele consumidor vai pagar aquele preço que você coloca disponível. Não significa que é um preço absurdamente alto, mas com certeza é um preço maior do que aquele encontrado no varejo tradicional. Afinal, a vantagem eu saio do meu quarto de hotel, eu preciso de algum produto, de um medicamento, eu quero beber um energético, eu não desço, pego o elevador, pego o carro, vou ao Walmart e compro. Eu faço isso simplesmente em questões de minutos. Esse é o conceito. E para isso vale o preço que a gente cobra. Voltando à tua pergunta inicial sobre a Casa Group Vending Machine, nós começamos com as máquinas que foram tituladas de Brasil em Casa, foram as máquinas para vender produtos brasileiros. Nós compramos as primeiras 5 máquinas e aí a partir dessa compra dessas 5 máquinas a gente instalou essas máquinas em alguns lugares e a procura foi absurda. Nós botamos em locais que os brasileiros frequentavam aqui em Orlando e aí entendemos que existia um mercado. Paralelo a isso, a gente acabou criando um modelo interessante de captação de investimento que nos proporcionou crescer o número de máquinas. E uma máquina foi levando à criação de outra máquina. Hoje já são 8 tipos diferentes de máquinas que nós trabalhamos. Nós temos algumas tops que hoje significam 70% do nosso faturamento, que a gente nem imaginava ter
isso lá atrás. Estamos criando novas máquinas para esse ano, então tem muita novidade interessante. Casa Group Vending Machine, ela vive um momento muito especial e, sobretudo, num momento de crescimento do próprio mercado. Em 2017 foi um grande ano, um ano abençoado, graças a Deus, trabalhamos muito e foi um ano muito importante. No início de 2017, a gente já tinha em mente que a gente precisava chegar até o final de 2017 em torno de 300 máquinas implantadas, exatamente porque dentro do nosso plano de negócio a gente almejava em 2018, 2019 passos um pouquinho mais largos, e a gente entendeu que a diversificação do conceito de vending machine era o caminho a ser seguido. Isso foi feito até no planejamento de 2016. Foi quando a gente criou o conceito da nossa máquina SOS, nossa vending machine SOS, que é um conceito interessante porque é uma máquina que vende produtos que as pessoas precisam, como o próprio nome já diz, de última hora. Quando de última hora o hóspede no hotel, ele esquece um carregador de celular, precisa desse carregador de celular, vai lá e tem na máquina, precisa de uma aspirina, precisa de uma escova de dente, ou precisa até de um snack, mas um snack diferenciado, que ele possa realmente aproveitar e fazer daquilo uma refeição. E a gente criou esse conceito da SOS e fomos trabalhar fortemente em divulgar isso junto ao mercado de hospitalidade, inicialmente em relação aos hotéis. E o crescimento da SOS realmente foi absurdo. Hoje nós temos máquinas instaladas em 9 tipos de bandeiras diferentes de hotéis aqui na Flórida. Estamos realmente conquistando mais e mais espaços. É uma máquina que hoje ela é bem pedida, a gente acredita fortemente nesse conceito, apesar da gente ter outros conceitos. Em 2017 também a gente criou um conceito que foi um conceito de máquina customizada, e isso é bem interessante também, porque alguns clientes eles podem requerer que a máquina tenha o seu próprio layout, então nossa equipe de marketing desenvolve um layout próprio para o cliente. Isso vai desde escritórios grandes, corporações grandes, ou fábricas, ou lojas grandes, a gente trabalha esse conceito. Falando de números de 2017, foi um ano esplêndido. Casa Group Vending Machine, ela cresceu no seu resultado final quase que 300%. A gente teve nosso último balanço apurado e um lucro bem interessante, que esse próprio lucro ele vai ser usado para o crescimento nos próximos 2 anos. É uma empresa que ela vem muito bem. A gente conseguiu criar um modelo interessante que a gente consegue crescer através de investidores. Esses investidores eles não são sócios, mas eles investem em máquinas. A gente remunera bem, consegue remunerar bem pelo markup, pelo resultado que a gente tem, e consegue ter uma situação financeira bem saudável para todos os passos que a gente dá. Então 2017 foi bem interessante, nossa equipe trabalhou demais. Aliás, eu não faço essa empresa sozinho, a gente tem colaboradores que nos ajudam em todas as áreas. A gente, apesar de ter um time de logística, não é um time de logística grande, porque a gente tem uma tecnologia por trás que nos ajuda a ter eficiência na nossa logística. A gente tem um time de marketing que faz belíssimos trabalhos, nossa estratégia comercial, nosso time comercial também. Então foi um ano muito bom e eu acho que foi a pontinha do iceberg para os próximos anos, que vem muito pesado, muito bacana.
O investimento em vending machine é bem interessante. É um investimento que primeiro você faz nos Estados Unidos, e isso já por si só já é uma diferença, porque quando você faz um investimento nos Estados Unidos, você dolariza seu ativo e teoricamente protege ele um pouco em relação às questões ligadas ao Brasil. E é um investimento muito simples de se fazer, porque o que na verdade você faz é comprar uma quantidade X de máquinas e a partir dessa compra dessa quantidade X de máquinas, você aluga essas máquinas para a Casa Group Vending Machine, que te paga um valor específico, tratado, que é bem atrativo em termos de remuneração mensal em relação ao que você vê de investimentos aqui nos Estados Unidos. Hoje, o investidor ele não tem limite de cotas que ele pode investir, ele tem um mínimo, né, pelo menos uma cota, e uma cota significa 5 máquinas, então você pode investir em 5 máquinas. Hoje uma cota ela sai por $45.450, ou seja, 9.090 cada máquina. Então você investe uma cota, são 5 máquinas, você cede e aluga essa máquina para a Casa Group Vending Machine, que te paga um valor mensal por máquina, o que equivale hoje esse valor mensal por máquina em 1,5% desse valor que você investiu. Então você recebe nominalmente como um aluguel das suas máquinas esse valor mensal todo mês. Então você comprou as cotas, 30 dias depois você já começa a receber esse valor. Você recebe esse valor aqui nos Estados Unidos, ou a gente pode fazer o wire transfer para o Brasil. Então a gente pode fazer o câmbio para o Brasil. É claro que tem todas as taxações que isso ocorre. E você pode investir em mais cotas. Hoje, para você ter uma ideia, a gente tem gente que tem desde uma cota, investidores, até investidores que estão com mais de 10 cotas, 15 cotas de máquinas. Então, hoje nós temos vazão. Mais tarde um pouquinho, vou fazer questão até de levar vocês lá ali para o nosso estoque, para vocês entenderem o que a gente tem de máquina. Então, toda semana, cada 10, 15 dias esse estoque é renovado e a quantidade de máquina que a gente recebe e compra. O modelo de investimento ele é um modelo que você tem que necessariamente ficar com essas máquinas com a gente por 2 anos. Então você fica por 2 anos recebendo o aluguel e a remuneração por 2 anos. Após esses 2 anos nós temos a opção de recomprar essa máquina do investidor, ou o investidor, se quiser, pode renovar por mais 2 anos e assim sucessivamente o contrato. A intenção é que os nossos investidores eles permaneçam, porque essa é uma forma que a gente usa para o nosso crescimento, é uma forma interessante de captação. A garantia é a própria máquina, então isso a gente deixa muito claro, é um contrato que ele compra, tem a máquina em garantia e nos cede. Os riscos de uma operação como essa, eles são baixíssimos, eles estão relacionados muito mais à performance da empresa, que hoje só cresce também. A nossa carteira de investidores hoje está com 54 diferentes investidores dentro da nossa carteira. Nossa intenção é chegar em 2018 mais ou menos a 80, 90 investidores dentro da nossa carteira, todos extremamente satisfeitos. Então tem investidor que começou com 1 e já está com 15 cotas, tem investidor que começou com 5 e já está com 10 cotas. Então eles a cada mês, a cada 3 meses eles investem em mais cotas, porque sentem o crescimento, sentem a clareza com que a gente trabalha e estão vendo que cada vez mais o nosso foco é crescer. O nosso foco para 2018 é esse, é crescimento, é capilaridade. Mas é um modelo bem interessante e que eu
é uma sugestão interessante para quem quer até diversificar seus investimentos. Bem interessante a pergunta. 2018 já começou e começou forte para a gente. A gente desde o final de 2017, a gente já planejava a inserção dentro do nosso negócio de novas máquinas, novos conceitos de máquina, e já começamos isso com as nossas pesquisas desde 2017. 2018 já começou com o lançamento de um novo tipo de máquina, que a gente vai começar agora em fevereiro a mostrar para o público, que vai se juntar às nossas máquinas tradicionais combos. Essa máquina é uma máquina de slush. Para quem não conhece slush, ou os brasileiros não entendem o que é slush, é a famosa raspadinha. O verão aqui na Flórida é muito forte e por um período também o calor permanece. A gente acredita fortemente que essa é uma máquina que vai trazer um resultado esperado e um volume de compra alto. A gente tem alguns targets, alguns alvos dentro para a colocação dessa máquina. Trabalha no conceito também de baixa caloria, então é bem interessante. A gente tem se dedicado a trabalhar, como eu falei, no conceito de hospitalidade. Importante saber, isso é bem interessante. A Central Florida, ela no último ano, ela recebeu algo em torno de 68 milhões de turistas. Isso inclui a Central Florida como um todo. A previsão para esse ano é receber algo em torno de 70, 72 milhões de turistas aqui. Um público flutuante muito alto. E é um público que vem para ficar em hotéis, onde nós estamos, vem para se divertir. E esse é o nosso foco. A gente tem trabalhado também para estar nos locais que a gente chama de entretenimentos, né? Com as nossas máquinas, que é um público que também compra bastante. Então essa máquina de Snow, chamada Snow, né? Não é neve, mas o nome dela é Snow, ela vai em pouquíssimo tempo se tornar um carro-chefe nosso, eu tenho certeza absoluta. E já para o segundo semestre a gente está terminando de finalizar a produção de uma máquina bem diferenciada, que eu por enquanto eu não posso falar, mas ela vai dar muito o que falar, eu tenho certeza absoluta. E fora isso, eu queria falar um pouquinho da nossa estratégia comercial e do que a gente fez para esse ano de 2018. Recentemente, nós nos associamos à CFHLA, que é uma associação muito grande de hotéis da Central Florida. Nós somos a única empresa provedora de vending machine que está nessa associação. Hoje ela tem basicamente 95% dos hotéis da Central Florida ligados a ela. Nós estamos fazendo um trabalho muito forte dentro dessa associação. Outro ponto importante que a gente acabou de fazer semana passada foi assinar um contrato com uma grande distribuidora de produtos aqui da Central Florida, que vai ser responsável pela locação de 500 pontos de vending machine nossos. Eles estão em fase final de treinamento, na semana que vem já vão começar a produzir. Eles têm uma meta de alocação de 500 pontos nos próximos 8 meses até o fechamento do ano. Então isso significa que a nossa intenção é fechar o ano acima de 700 máquinas implantadas, podendo ser até mais. Então a nossa linha em 2018 é de crescimento. É claro que a gente não faz nada disso sozinho, porque são braços, né? A gente precisa de ações de marketing que a gente está fazendo, a gente precisa de ações comerciais que traduz até na assinatura desse contrato com essa empresa de distribuição, a gente precisa de divulgação e a gente precisa também de captação de investimentos e de investidores para a gente crescer
com o número de máquinas. Mas tudo isso caminha para um ano de 2018 melhor ainda do que 2017. E para os próximos anos, a intenção é fazer o rollout para fora da Flórida, já começar os nossos caminhos chegando em outros estados, e aí sim atingir um patamar acima de 2.000 máquinas instaladas para os próximos 3, 4 anos. Essa é a nossa linha. Legal. O novo escritório a gente mudou recentemente para um escritório bem maior. Esse escritório hoje está localizado na Sun Lake, aqui em Orlando. Na verdade, nós estamos em Orlando, muito próximo da International Drive. E esse escritório, além de ser muito mais confortável, ter salas de reuniões mais confortáveis, a gente está terminando um showroom. Então, acho que mais 1 ou 2 semanas a gente vai ter um showroom específico onde a gente vai poder expor os diversos tipos de máquinas que a gente trabalha. Isso serve para aqueles investidores que querem vir ver e nos visitar, serve também para as próprias negociações com grandes corporações que a gente tem feito para instalar as máquinas que vêm até nós. E ao mesmo tempo, além de serem recebidos num ambiente muito bacana, eles conseguem ter esse showroom. Nesse ambiente que a gente está, existem outras empresas do grupo também, mas o importante é que a gente sempre tem pés no chão, mas sempre com os olhos nas estrelas. Esse é o nosso caminho. E a tua pergunta sobre o Trump, sobre como é que está essa questão imigratória, é bem interessante também, porque o Trump, ele, apesar de ser um causador, né, ele gosta bastante de ir à mídia, falar e acontecer, ele tem mostrado ao que veio. Eu nunca fui um Trump de carteirinha, mas eu não tenho o que falar em relação a isso. É um presidente que pelo menos as promessas de campanha, certas ou erradas, ele tem feito de tudo para cumprir as promessas de campanha. Agora, o que isso afeta a imigração? E aí eu tenho vários amigos que me perguntam sobre isso. O que isso afeta a imigração? Porque eu também sou brasileiro, tal, o que faz? Bom, primeiro eu queria dizer o seguinte, Trump não afeta a imigração. A imigração que o Trump afeta são os imigrantes ilegais. Eu não posso dizer assim que são imigrantes, né? São pessoas que vieram ilegalmente aqui para os Estados Unidos ou querem vir ilegalmente e procuram artifícios. Nesse ponto, o Trump está mais forte. Agora, em relação a empresários que querem se estabelecer aqui, que querem vir fazer negócios, querem investir em negócios, querem ou trazer a família ou não trazer, apenas ter um negócio, ou realmente vir e começar uma nova vida aqui, existem vários caminhos e apesar de cada vez mais existir dificuldades, nada é impossível. Sempre existem caminhos e eu sou um defensor disso. Eu realmente acho que você ter negócios nos Estados Unidos vale a pena, você vir morar nos Estados Unidos e trabalhar aqui vale a pena, você vir e estudar nos Estados Unidos vale a pena, ou ao menos conhecer vale a pena. Os Estados Unidos vive um momento de crescimento, a economia cresce, o nível de desemprego cai absurdamente. Aqui em Orlando, especificamente, é uma cidade que a gente vive em função daqueles milhões de turistas que eu relatei na pergunta anterior. Então, além das questões da economia de Orlando, a economia de Orlando e da Central Florida, ela gira em função disso. Como os turistas só crescem, a economia local só cresce. Orlando hoje só perde para Paris em relação à cidade que mais recebe turistas no mundo. E muito em breve vai se tornar a primeira. Então,
graças a Deus, além de a economia norte-americana estar crescendo, a gente está numa região que nos favorece. Mas o negócio é para brasileiros? Não, o negócio não é para brasileiros. Você está aqui para vender para americanos e estão em Orlando para vender para o turista do mundo inteiro. E o nosso negócio é entretenimento, hospitalidade e conveniência. É isso. Então, a gente está aqui em um dos nossos storages. A gente tem 3 storages aqui perto do nosso escritório. Esse é um storage só de OSOS. Nesse storage devem ter mais ou menos 25 máquinas já prontas para irem para os locais para instalação. Essas máquinas vocês podem ver, nosso pessoal de marketing já fez todo o wrap. O nosso pessoal de tecnologia já fez toda a instalação e programação do meio de pagamento. Detalhe do meio de pagamento é que a gente está super atualizado com Apple Pay. Então hoje a gente aceita Apple Pay, Google Pay. Essas máquinas, essas 25 máquinas saem mais ou menos em 3 dias daqui. O pessoal de logística vem, carrega a máquina. O pessoal de abastecimento já sabe o que vai para cada máquina. Vai até o local, abastece a máquina, liga a máquina, o sistema reconhece, vai para a nuvem e a gente sabe real time o que tem em cada uma dessas máquinas. É muito show, isso gira, daqui a uns 10 dias vem uma nova leva e dessa leva vai de novo. Então a gente tem esse storage de SOS, tem outro storage de SOS e tem mais outro storage que está para Snow. Então esse é o nosso caminho, a nossa linha é produzir e instalar muita máquina.